Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Eu quero ler hoje aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1 que diz assim: A fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, em outras versões diz um pé de zimbro, que significa árvore sem sombra. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Amém? Queridos, nessa manhã, eu quero dizer para você que você não precisa ser forte o tempo todo. Muitas vezes, nós nos cobramos demais. A vida é difícil mesmo. Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse mundo, meus queridos, será cheio de aflições mesmo. Só que a palavra do Senhor diz que nós estamos sujeitos a todos os tipos de paixões. Elias era um homem sujeito a todo tipo de paixão. Entende? Elias foi um profeta chamado por Deus para uma missão. Assim como eu e você, todos nós fomos chamados por Deus para algo. Deus tem um plano, um projeto na minha vida e na sua vida. E quando Deus chamou a Elias, ele foi dando ordens a Elias, porque os propósitos de Deus tinham que ser cumpridos. E Deus foi levando, foi encaminhando a vida de Elias. E as coisas para Elias não eram muito fáceis. Elias viu ali a mão de Deus sustentando ele a cada dia. Mas não era fácil. Deus falou para Elias que era para ele profetizar na vida de Acabe e Jezabel, porque eles estavam fazendo coisas abomináveis ao Senhor. Deus estava se desagradando do rei Acabe. Então, meus queridos, Elias foi chamado para uma missão difícil, para bater de frente com um casal onde a mulher, que era Jezabel, ela era uma profetisa de Baal, ela era uma bruxa, ela não era uma pessoa qualquer. E ele teve que bater de frente com ela, amando de Deus. E ali Deus falou para ele se esconder à beira de um ribeiro chamado Querite. E Deus ali enviou corvos para sustentar Elias de manhã e à tarde com pão e carne. Deus cuidou de Elias e Elias bebia da água do ribeiro. E depois, quando se secou esse ribeiro, Deus deu mais uma ordem para Elias, mandou ele ir para Sarepta. E chegando em Sarepta, ele encontrou ali uma viúva e seu filho. E meus queridos, pasmem, não era uma viúva que morava num palácio, uma viúva rica, né? Era uma viúva pobre. Uma viúva, quando ele encontrou essa mulher ali, aquela mulher, ela estava pegando uns gravetos, que ela ia fazer um fogo para fazer uma comida. Ela tinha um pouco de farinha na panela e um bocado de azeite na botija. E Elias chegou até ela e falou assim:
dá-me um pouco d'água. E ela deu água para o profeta. Porque a água era uma coisa que tinha ainda, pouco, mas tinha. Porque Elias tinha profetizado que não choveria num prazo de 3 anos e meio. E ela deu um pouco de água para o profeta e ele falou assim: agora, dá-me um pão para comer. E ela olhou para Elias e falou assim: meu senhor, eu não tenho nada para te dar de comer. Eu estou aqui pegando esses gravetos e eu vou pegar esse pouco de farinha que eu tenho na panela e esse bocadinho de azeite na botija e vou fazer um pão para mim e para o meu filho para a gente comer e morrer. E o profeta falou assim: não, faz primeiro para mim. E aquela mulher, obedecendo o profeta, fez primeiro para ele, entregou para ele. E a palavra do Senhor diz que o Senhor sustentou aquela viúva, o seu filho e o profeta, até que veio chuva sobre a terra. E aí, meus queridos, Elias saiu de lá e foi confrontar ali aqueles profetas no Monte Carmelo. Os 950 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. E ali, Deus deu vitória a Elias. Deus envergonhou os profetas de Baal e de Azera e mostrou que ele era Deus, que ele era Deus e que ele era Deus na vida de Elias. Elias viveu todos esses milagres, mas foram dias cansativos, difíceis, foram anos difíceis. Você já percebeu que você vai se desgastando emocionalmente, fisicamente e espiritualmente conforme vai passando o tempo durante as provações? E você vai ficando desanimado, você vai ficando cansado, apesar de você ver que Deus está te sustentando, mas você vai se cansando, vai ficando exausto e chega num ponto que você parece que, sabe, é a gota d'água. E você se vê num momento que você fala assim: daqui para frente eu não consigo mais. Eu estou cansado, eu estou exausto, eu não tenho mais forças. E aí chega nessa palavra que eu li aqui, que quando Jezabel ficou sabendo que os 950 profetas dela haviam morrido através da mão de Elias, ela ameaçou ele de morte e falou assim: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora eu não fizer a sua vida como você fez com a deles. E Elias, meus queridos, apesar de ter visto todos aqueles milagres que o Senhor fez, vendo corvos trazendo pão e carne para ele, vendo ali a farinha e o azeite se multiplicando para trazer sustento para ele, para a viúva e o seu filho, fogo do céu consumindo o holocausto ali no altar, no Monte Carmelo. Todos esses milagres Elias viu, mas quando aquela mulher ameaçou ele de morte, ele já estava tão cansado, tão exausto, tão abatido com tudo aquilo que ele havia passado. E ele, como era ser humano, era carne como eu e você, ele se desesperou, ele teve medo e fugiu para o deserto. E chegando ali no deserto, ele foi se esconder debaixo de uma árvore, de um pé de zimbro. Uma árvore que tinha poucas folhas, ela nem fazia quase sombra. Ele deitou debaixo daquela árvore e falou assim: Senhor, eu não aguento mais. Tira minha vida, até aqui deu. Eu não suporto mais. Eu estou cansado. Eu não sou melhor do que os meus pais, os meus parentes. Senhor, eu não aguento mais. E dito isso, ele adormeceu debaixo daquela árvore e ficou ali por um tempo. Eu venho nesse dia falar para você: você pode descansar. Ei, não se cobre demais. Você não precisa ser, sabe, um super-homem, uma super-mulher, um super-crente. Não existe, nós não somos super-heróis.
isso é ficção. Nós nos cansamos, nós ficamos abatidos, deprimidos muitas vezes. Isso não é coisa do diabo. Como muita gente fala que depressão é coisa do inimigo, é coisa do diabo. O cansaço pelas lutas, pelas provações também nos abatem. Mesmo você vendo os milagres de Deus, a mão de Deus ali te sustentando, mesmo você olhando para o teu passado e vendo tudo aquilo que o Senhor já fez por você, você está sujeito a se cansar e muitas vezes querer parar. Você pode parar para descansar, você só não pode desistir. Porque a palavra do Senhor diz que a coroa da vida, a coroa da justiça, ela está preparada para aqueles que forem até o fim. Descansar não significa desistir. Sabe? Muitas vezes nós estamos envolvidos com a obra de Deus, muitas vezes você está com problemas dentro do seu lar, muitas vezes você está tão sobrecarregado de coisas, e você pode e você deve descansar. Você não precisa dar conta de tudo, viu, mulher? Porque hoje em dia as mulheres estão que não sabem mais o que fazem. Elas têm que dar conta de trabalhar fora, elas chegam em casa, elas têm casa para limpar, elas têm roupa para lavar, comida para fazer, elas têm filho para criar, para educar, e muitas vezes ela não tem um esposo presente dentro de casa, ou às vezes ela tem um esposo que não ajuda ela dentro de casa. Ei, meus queridos, alivia o fardo da tua esposa, viu? É difícil para ela. A mulher, ela não foi criada para tudo isso, sabe? As mulheres, chegou um dia que elas queriam ser igual aos homens. Elas decidiram que elas queriam ter os mesmos direitos dos homens, elas queriam trabalhar, elas queriam estudar, elas queriam ser independentes, elas queriam ser bem-sucedidas, e elas resolveram lutar pelos seus direitos. Só que elas não pensaram que ia chegar no dia de hoje, no ano de 2023, e elas iam estar completamente sobrecarregadas. Porque Deus criou a mulher para ser uma ajudadora, uma adjuntora idônea, para ajudar o seu marido. E ela foi criada para cuidar do seu lar, do seu esposo, dos seus filhos. E é claro, ajudar também financeiramente, mas existem mulheres que estão sendo, além de donas de casa, além de criar os seus filhos, elas estão sendo provedoras do seu lar. Então, isso daí está sobrecarregando muitas delas. Então ajude a sua esposa, viu? Tira um pouco desse fardo que ela está carregando, porque senão ela vai ficar doente. E quem vai sofrer com isso? Uma mulher doente dentro de casa. Sofre o marido, sofre os filhos, todo mundo sofre. Viu? Então, meus queridos, Elias sentou debaixo daquele pé de zimbro e ficou ali descansando. Só que o descanso não é eterno não, viu? Você pode descansar, mas o descanso não é eterno. Porque muito longa ainda é a minha e a sua caminhada. Você pode descansar, mas você tem que chegar no propósito que Deus estabeleceu para com a sua vida. O descanso é só para você tomar um fôlego, sabe? E continuar na caminhada. E aí, eu quero dizer para você nesse dia, Deus cuida de você. Você está ali descansando, pensando que tudo acabou, que você está sozinho. Mas Deus está cuidando de você. Deus está olhando você de longe. Está vendo você ali dormindo, descansando debaixo daquela árvore, como Elias. Só que chega um momento que Deus pega e envia um anjo para acordar Elias. Acorda, Elias, desperta. E Elias acordou. E ali tinha
pão na brasa e água fresca para o profeta tomar. E ali o anjo falou: come e bebe. E Elias comeu aquele pão fresco, aquele pão quentinho na brasa e aquela água fresca. Ei, o pão é o Senhor Jesus, o Verbo vivo, a palavra de Deus, o pão que desceu do céu, o pão que alimentou aquele povo no deserto, o maná. Esse pão foi aquilo que Deus mandou para o profeta Elias, para alimentar ele, para fortalecer ele. E a água é a presença do Espírito de Deus, que trouxe ali refrigério, que tirou a sede do profeta. E ali o profeta deitou de novo e dormiu. E aí de novo Deus enviou o anjo e despertou Elias novamente. Elias, acorda, desperta. E trouxe novamente pão, e trouxe novamente água. E o profeta se alimentou e tomou da água. E ali o anjo falou assim: come e bebe, porque muito longa ainda é a sua caminhada. Aí, meus queridos, o profeta se levantou, já com a força daquela comida e daquela água. Ele andou ainda mais 40 dias e chegou até o Monte Horebe. E ali ele entrou dentro de uma caverna e se escondeu ali dentro. E aí, meus queridos, a palavra do Senhor veio a ele e disse assim: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou. E agora, Senhor, também estão me procurando para me matar. E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ei, o Senhor vai passar na sua vida. Você pode não estar ouvindo a voz de Deus nesse momento, porque está tudo muito bagunçado, você está cansado, você está com a mente confusa, você está abatido. Você ouve tantas coisas e você não consegue ouvir a voz de Deus, mas Deus está falando aqui para o profeta Elias: vai, fica ali no monte, porque eu vou passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, sabe? Muitas vezes vem assim ventos, vem coisas parecendo Deus falando com você, mas não é. Você tem que estar atento para ouvir verdadeiramente o que Deus vai fazer e vai falar na sua vida. E depois do vento houve um terremoto, muito barulho, sabe? Muito tremor, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo. Tem muito fogo estranho aí, viu? Tem muita coisa que parece que é, mas não é. Toma cuidado. Muitas vezes pode não ser o Senhor, tá? Mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Ei, aqui não é o teu lugar. O teu lugar é no propósito que eu tenho para você. Aonde você está aí, abatido, escondido, aí onde você está, não é o teu lugar.
Deus ainda tem coisas a realizar na sua vida, através da sua vida, aí não é o teu lugar. E ele respondeu novamente: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. E novamente ele fala: os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único, Senhor, que sobrou, e agora estão procurando para me matar. Você já percebeu que quando Deus vem até nós, procuramos nos justificar para Deus, dando aquela desculpinha: ai Senhor, mas é que está acontecendo isso na minha vida, é porque aconteceu isso, Senhor, fizeram isso comigo, fizeram aquilo, e eu estou passando por essa situação, Senhor, e eu estou aqui sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Sabe, a gente tenta, enganar a Deus. Ele está vendo tudo que está acontecendo, ele pergunta por perguntar, para ver o que você vai falar, se você vai ficar justificando a sua condição atual, sabe? Para ver se você vai dar desculpa do porquê que você está aí nessa situação, sabe? Deus não está te cobrando nada, sabe? Deus não está exigindo que você seja um super-homem, sabe? Muitas vezes a gente tenta se justificar falando: ai Senhor, eu estou desse jeito, porque, ai Senhor, a luta tem sido tão grande. Nossa, Senhor, o fardo tem sido tão grande. Deus sabe disso. Ele te entende. Jesus veio em carne para viver tudo aquilo que eu e você estamos vivendo e já vivemos, para Ele saber, para você entender, quer dizer, que Ele conhece as suas aflições, porque Ele já passou por abandono, por sofrimento, Ele já não teve onde reinclinar a sua cabeça, Ele já passou fome, já passou sede, privações, para você entender que Ele entende o que você está passando. E aí o Senhor disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Então, meus queridos, saiba que o Senhor, Ele te entende. Se você está sem força, se você está abatido, se você muitas vezes está pensando até em desistir, pedindo a morte para Deus, saiba que o Senhor te entende. E Ele traz o alimento para te fortalecer hoje. Sinta-se revigorado pela palavra do Senhor hoje. Não se cobre demais. Saiba que o Senhor, Ele te ama e Ele cuida de você. Você que está se sobrecarregando com culpas, você que está se sobrecarregando, exigindo demais de você, coloque a sua confiança no Senhor, descansa nele. Para de tentar fazer tudo com as suas mãos, com a força do seu braço. A palavra do Senhor diz em Jeremias, no capítulo 17, se eu não me engano, no versículo 9, diz assim que bendito é o varão cuja esperança é o Senhor. E antes diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Não é confiar no homem, confiar em mim, em você, confiar no ser humano, não. Maldito é o homem que confia na força do seu braço, na sua própria força, na sua própria inteligência, na sua própria capacidade. O Senhor chama esses de malditos, porque benditos são aqueles que confiam no Senhor e colocam a sua esperança nele. O Senhor quer que você descanse nele, coloque a sua confiança nele e deixe ele cuidar de você, deixa ele encaminhar você, cuidar da sua vida, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, vai ter um propósito, vai ter um destino, e o Senhor, ele escolheu, ele preparou um destino para te levar, e ele vai te levar até ele, mas você precisa confiar, descansar e parar de achar que você tem que fazer tudo sozinho, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diz a palavra do Senhor. Viva um dia de cada vez.
A palavra do Senhor diz que basta a cada dia o seu mal. Você vive hoje já pensando naquilo que você tem que fazer amanhã, depois, no mês que vem, no ano que vem. Não, viva cada dia como se fosse o último. Viva um dia de cada vez. O Senhor vai cuidar e vai prover na sua vida tudo aquilo que você precisa para o hoje. Você não precisa ficar ansioso pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Amém? Deixa o Senhor cuidar de você. Não se cobre tanto. Tem muitas pessoas que vivem se cobrando porque caiu em pecado, cometeu um pecado e hoje a vida para ele acabou. Não! O Senhor, Ele tem perdão para você. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso advogado. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se você errou, não se culpe toda a vida. Confessa a Deus, deixa, e você alcançará misericórdia. Segue a sua vida. Não pare no meio do caminho por nada. Continue, prossiga, porque a coroa da vida só receberá aquele que for até o fim. Viu? Que Deus abençoe sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus dentro do seu coração. E a partir de hoje, para de pensar que você tem que dar conta de tudo. Descansa. Porque o Senhor é que tem cuidado de você. Ele te ama. Ele é teu Pai. Viu? E Ele vai levar você até onde Ele propôs. Porque há um propósito na sua vida. Há um propósito naquilo que você está passando. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu propósito, por seu decreto. Os planos do Senhor não podem ser frustrados e não serão frustrados. Então Deus fará com que os planos dele se cumpram na sua vida. Então descansa nele a partir de agora e deixa o Senhor cuidar da sua vida. Coloque sua vida nas mãos dele e fala: Senhor, cuida, porque eu já tentei de todas as formas. Eu tentei cuidar, eu tentei fazer com as minhas próprias forças, mas eu não quero mais, porque isso cansa, Senhor. Isso está me abatendo, isso está me desgastando e eu fiz errado. Eu tentei fazer tudo sozinho, mas a partir de agora eu vou deixar nas tuas mãos. Porque eu sei que o Senhor, os pensamentos que o Senhor tem a respeito de mim são maiores do que os meus. Os planos que o Senhor tem para com a minha vida são maiores e melhores do que os meus. Amém? E descansa no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.